Corinthians é derrotado pelo Bragantino fora de casa por 1-0 pelo Brasileirão, segue sem vencer no campeonato, segue sem fazer gol no campeonato, já tá na zona de rebaixamento, vamos falar sobre tudo isso. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, Corinthians amarga o terceiro jogo sem vencer no Brasileirão 2024. Primeira rodada 1-0 com o Atlético Mineiro, onde o time teve 45 minutos ou mais, e mais na verdade, né, mais de 45 minutos com um jogador a mais e não conseguiu vencer. Visitou o Juventude no meio de semana e perdeu por 2-0. E neste sábado visitou o Bragantino e perdeu por 1-0 fora de casa. Terceiro jogo da equipe no campeonato. Terceiro jogo sem vitória, apenas 1 ponto e nenhum gol marcado na competição. Nenhum gol marcado na competição. Bom, vamos lá. Primeiro, eu não consegui ver esses dois jogos, dois últimos, né? Contra Juventude e Bragantino com muita atenção. Então eu não fiz vídeo específico sobre esses dois jogos. Mas sobre esse momento não tem como não fazer, né? Não tem como não fazer. Terceiro jogo da equipe da competição sem marcar nenhum gol no campeonato. Pontos corridos, tem mais 30 e poucas rodadas para jogar. E daí? E daí? O Brasileirão, acho que tem uma frase, não lembro se foi o Muricy que falou alguma coisa assim, que o brasileiro você se ganha ou se perde nas primeiras 10 rodadas. E o Corinthians foi para a terceira com um ponto conquistado. Está em 18º colocado no campeonato, com campanhas piores em pontuações do próprio Juventude, que foi derrotado, do Vitória, que é uma equipe que subiu da Série B, do Criciúma, que tá com um jogo a menos, inclusive, tá com 2 empates na competição, ainda não jogou a terceira rodada. E isso é inacreditável, né? Porque a gente tá em abril de 2024 e parece que é abril de 2023, é abril de 2021, 2020, 19. Todo ano é a mesma coisa. Foi um ano de salvação ele com o Vitor Pereira, que ainda não conquistou título. Ele fez um ótimo trabalho sim, mas foi vice-campeão da Copa do Brasil e quarto colocado do Brasileirão, mas não conquistou título. No Corinthians não dá pra você não conquistar título. Não dá pra você normalizar não conquistar títulos. Então vamos lá, pro primeiro culpado, Antônio Oliveira. Primeira coisa, o Antônio Oliveira não é intocável. Eu me animei muito com a chegada dele, gostei muito dos primeiros jogos, assim, em comparação com o Mano Menezes, ele estava muito melhor. Só que a gente percebeu que o Mano estava muito ruim, né? Pior que o Mano era muito difícil ficar. E o Antônio Oliveira foi muito melhor, pra mim excedeu as expectativas no começo, mas que já foi. Era um Paulistão que o Corinthians não tinha mais chance de classificar, tava muito longe, tinha que arrumar a casa minimamente, né? Eu acho que ele terminou o Paulistão com mais saldo positivo do que negativo, mas é o Paulistão. Para uma equipe como o Corinthians, o Paulistão não pode ser o direcionamento da temporada. Vamos ganhar, vamos lutar pelo Paulistão e tá bom. Não tá bom. Não está bom. Ele tem errado muito. Ele tem errado em escalação, em substituição principalmente, em postura da equipe dentro do campo. A equipe não sabe ficar com a bola no pé. Nesses 3 jogos, teve ali a margem igual de posse de bola contra o Atlético Mineiro, mas finalizou mais. Contra a Juventude Bragantino, teve mais posse de bola e finalizou mais. Então assim, você está finalizando mais que os seus adversários há 3 jogos e você não consegue marcar um gol e toma 3? Não tá bom. Não tá certo. Ele é o primeiro culpado. Segundo culpado, os jogadores. Por exemplo, o jogo contra o Juventude. A oportunidade que o Yuri Alberto teve no 0-0 é culpa do treinador? É culpa do Antônio Oliveira? Não é culpa do cara também. Ele tá errado, tá, mas ele não tá errado sozinho. Essa barca tá sendo afundada por todos eles. Jogador, direção, técnico. E o Brasileirão, a temporada é areia movediça. Terça-feira já tem Sula, aí domingo Brasileirão, aí na outra semana Copa do Brasil, na outra semana Brasileirão. Não tem tempo. Não tem tempo pra ver um barco afundando e você falar, não, tá tudo bem, vai resgatar. Não vai resgatar. Se continuar assim, não vai resgatar. Então assim, é um pouco de tudo. O Antônio Oliveira tem que ser melhor no seu trabalho, principalmente ofensivamente falando, e os jogadores têm que corresponder também. Tem erro dos dois, né? O técnico monta errado, o jogador joga mal, não tem time que dê certo, né? Pode ser o Guardiola, todo o time dele jogando mal, ele vai fazer o quê? Pode ser o Messi, mas um time muito mal montado. A gente viu o Messi passando vergonha no Barcelona por times mal montados. Então uma coisa somada a outra que dá certo. Uma coisa sem a outra nunca resolve. Outro ponto, o jogo contra o Juventude. O que o Cássio fez no segundo gol. Não dá. O Félix Torres também parado. Não dá. E outra coisa, sobre o Cássio. Queria falar sobre o Cássio. Tô vendo muita ingratidão por parte do torcedor corintiano que tem memória muito curta. Tem memória muito curta ou memória seletiva, o que é pior, né? Pior que você não lembrar é você lembrar e falar, não, vou esquecer isso aqui. O Cássio está mal, ou pelo menos está abaixo do nível do Cássio no Corinthians há alguns anos? Sim. Sim. Mas não é por culpa dele que a gente não ganha título. Não é por culpa dele. Ele pode ter um erro ali que decisivo, sim.
Mas presta atenção nos últimos campeonatos que a gente chegou próximo de ser campeão. Presta atenção. Copa do Brasil 2022 com o Vitor Pereira. Pegou muito. Pegou muito. Se você não tem memória... Ah, tem memória curta, Igor. Vai no YouTube, rever os jogos. Pegou muito. Copa do Brasil 2023, semifinalista contra o São Paulo. Pegou muito. Ah, mas o gol do Wellington Rato, o cara bateu na gaveta, é um chute que ele nunca mais acertou na vida dele. O Wellington Rato nem sabe como ele acertou aquele chute numa semifinal de Copa do Brasil. Não foi culpa dele. Que o Corinthians ia ser eliminado sem aquele gol, com aquele gol. Se o São Paulo tivesse que fazer mais dois, faria mais dois, porque naquele jogo lá estava inacreditável. Mas até ali ele pegou muito. Copa Sul-Americana 2023, pegou muito também. Principalmente em pênaltis. Então assim, os últimos campeonatos que o Corinthians chegou próximo de ganhar, nunca foi por causa do Cássio que a gente não ganhou. Nunca foi. Dito isso, ele tem que ser titular absoluto? Não. Não. Ele tá melhor em Copas? Vai jogar Copas. Eu acho que não tem desrespeito nenhum com um ídolo do tamanho que ele é, pra mim, o maior ídolo da história do Corinthians. A gente não tem que ser ingrato de só olhar pro cara e falar assim, esse Cássio não vale nada, esse Cássio pode jogar no lixo. Não dá. É o maior ídolo da nossa história. Não dá pra gente ser assim. Segundo, é uma onda falsa que tudo que acontece de errado no Corinthians tem erro do Cássio. Tudo que acontece no Corinthians de errado é culpa do Cássio. Lembram da falha dele contra o Juventude e o gol que o Roberto perdeu. Entende? Tem que colocar na balança. Eu acho mais grave o que o Roberto fez com 0x0 do que o Cássio fez com 1x0 contra. E ainda teve erro do Félix Torres no lance, na minha visão. Então não dá pra ser ingrato, mas, assim, é o maior ídolo. E não tem desrespeito nenhum ele só jogar Copas. Pra mim, né? A gente vê isso muito no futebol europeu, no futebol brasileiro a gente vê muito raramente, e acho que talvez não funcionaria. O que cabe a direção, falar com o técnico falar com o jogador, se reunir esses três elementos para falar, Cássio, a gente tem muita gratidão por você, você é o maior ídolo da história desse clube, ou um dos maiores, ou top 3, ou top 2, qual você quiser, ele tá nessa prateleira. Você não tem mais aptidão física para jogar todos os jogos, não tem. Não tem. O Cássio em jogos sequentes, ele perde explosão, que ele já não tem mais tanto pela idade, o que é normal. Então bota ele em Copa. Coloca o Carlos Miguel para jogar quarto domingo. Entendo que é uma posição difícil de mexer, tem a questão de confiança e tudo mais, mas eu não vejo desrespeito nenhum com o Cássio, e eu jamais toparia que o Corinthians desrespeitasse o Cássio, mas do jeito que tá não dá para continuar. Não dá para continuar. Porque esses pontos perdidos, esses erros em jogos menores, que são de fase de grupo de Paulistão, rodada do Brasileiro, são pontos importantes e são erros importantes também. Então não dá pra ficar do jeito que tá. Sobre o time, né, tem duas coisas significativas que aconteceram recentemente. O Maicon sofreu uma lesão e tá fora da temporada. O Corinthians perde uma opção no meio campo. Claro que conta com a volta do Paulinho, mas acho que é uma função totalmente diferente, né? Eles podem ocupar o mesmo espaço, mas o Paulinho é muito mais ofensivo do que defensivo hoje. Tem o Breno Bidon, que é um menino. Tem o Fausto Vera, que joga um jogo bem 5 mal. Então acho que é uma posição que o Corinthians tem que ficar de olho, porque o Maicon, pra mim, estava indo bem em alguns jogos e acho que poderia assumir essa titularidade e a confiança do Antônio Oliveira nessa temporada, mas o que virou um problema pro Corinthians é que vai ter que se mexer nessa janela do meio do ano, né? Vai ter que se mexer. E o Coronado, né, que foi titular no último jogo, tá tendo mais minutos, é um cara que é acima da média e que pode ajudar muito o Corinthians, e assim, eu acho que ele tá fazendo a parte dele, pelo menos nesse início, e quem falta fazer a sua parte agora é o Antônio Oliveira, né, que é armar muito bem esse time, deixar o time redondo pra Garro e Coronado trabalharem, que são dois meias com muita qualidade, com muito refino, com muita achada, com muita visão à frente da jogada. Acho que pode ser um diferencial. Acho que o Corinthians pode melhorar com esses dois jogadores, mas tem que arrumar um entorno deles, né? Não adianta eles jogarem bem todo o jogo ou tentarem todos os jogos e o time não ajudar e eles não terem o que fazer. Tem que vir no pé do zagueiro para armar jogo, não vai resolver. Corinthians na terça-feira tem seu próximo desafio na Sul-Americana, 9h30 da noite, contra o Argentino Júnior fora de casa. Já é um confronto praticamente direto, né? Um mata-mata na fase de grupos para ver quem se classifica como primeiro do grupo. Para mim são as duas melhores equipes, mas que atualmente hoje o Corinthians lidera. Mas nessa onda que tá, a confiança é zero, né? A confiança é zero, ainda mais no jogo fora de casa. Vamos ver como é que o Corinthians se desempenha, vamos ver se o Antônio Oliveira arruma os problemas que tem muito para arrumar e que todo mundo corresponda, né? Que o técnico corresponda, mas também que os jogadores não percam oportunidades como o Roberto perdeu e nem falhem tão grotescamente como o Cássio falhou contra o Juventude. Mas quero saber de você, o que você achou do Corinthians no Brasileirão até agora, 3 rodadas, 1 ponto, zona do rebaixamento e sem fazer nenhum gol. Começo, assim, inacreditável para quem almeja estar na Libertadores, né?
que é um desejo do torcedor, pelo menos, um desejo da direção e também dos jogadores, mas começar desse jeito aí vai ficar longe e vai brigar por rebaixamento igual ano passado. Mas quero saber de você, o que você achou, deixe aí nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo, tchau!